Crianças, na semana passada eu pedi para vocês fazerem as atividades do livro de língua portuguesa sobre os dígrafos, né? Para falar e escrever melhor. Então, lá na tirinha, vem lá uma historinha do níquel náusea, né? Que diz lá, desodorante, talquinho, pó para micose. Você é muito cuidadoso com o seu chulé. Você também seria se tivesse o nariz onde eu tenho. Então, na história, tem 3 palavras grifadas: talquinho, chulé e tivesse, né? Então, ele fala lá, ó, de qual parte do corpo o elefante cuida bem? Por quê? Lembra que esse balãozinho são questões que a gente só fala, né? Conversando que responde. Então, o elefante, ele tem o nariz próximo do pé, por isso que ele cuida bem, porque senão ele vai sentir o chulé o tempo inteiro, né? Quantos fonemas tem as palavras sublinhadas nos balões? Então, lá fala, né? Talquinho tem 7 fonemas. Então, vamos pensar, ó. A palavra talquinho, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. E como que ela pode ter só 7 fonemas? Por quê? Quando eu junto o Q e o U, e quando eu junto o N e o H, eles têm um som só. Então, aparece o som do T, do A, do L, do QU junto, o som do I, o som do NH juntos e o som do O. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. Tal, quinho. Então, não são sílabas, os fonemas são os sons. Quando eu falo a sílaba tal, eu escuto o som do T, eu escuto o som do A, eu escuto o som do L. Quando eu falo a sílaba que, eu só escuto o Q e o I. O U não aparece. Quando eu falo a sílaba nho, eu escuto o som do NH como único som e o som do O. Tá? Aqui o som do H, ele modifica o som do N, só que eu não percebo o H sozinho. Então, por isso que eu digo que tem 7 fonemas, porque eu só percebo o som, né, de 7 letras. No caso, o U não aparece no som, nem o H. A palavra chulé. A palavra chulé eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Só que eu só percebo os fonemas do CH junto, do I, do L e do E. Então, eu digo que tem 4 fonemas, né? Então, eu tenho chulé. No chu, eu só... é como se fosse um X e um U. Então, são 2 fonemas. E o lé, eu ouço os 2. A palavra tivesse. A palavra tivesse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Eu escuto o som do T, do I, do V, do E. O SS é um som só, como se fosse o som de C. E eu escuto o som do E. Então, esses são os fonemas, né? Ti, eu escuto o T e o I. Vé, eu escuto o V e o E. E C, é como se fosse um S só, ou um C e o E, tá? Então, por isso que eu digo que aqui eu tenho apenas 6 fonemas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque 2 letras estão me fornecendo um único som. Então, tá lá, ó. O dígrafo é um conjunto de 2 letras que representam um só fonema, ou seja, um único som. Os dígrafos são os seguintes conjuntos de letras: RR, SS, CH, NH, LH, SC, SC cedilha e XC. Exemplos: barro, osso, chuva, manhã, filho, nascer, desça, exceder. Os grupos Q, U e GU também são dígrafos sempre que a letra U não for pronunciada. Então, por exemplo, guerra, guia,
queijo, quiabo. Eu não percebo o uso da palavra U na leitura. Eu preciso usar ela na escrita, mas na leitura ela não aparece. Então, essa é a diferença das letras para os fonemas. A letra, ela aparece na grafia, mas ela não aparece na hora de ler, né? Tivesse, eu vejo 2 S's, mas eu leio como se fosse uma única letra, tá? Aí vocês deveriam escrever uma frase sobre você usando uma palavra com dígrafo. Pode ser qualquer palavra com esses encontros, RR, SS, CH, todos esses que estão aqui. Aqui era para copiar as palavras acrescentando o H, porque aí você muda o sentido dela, né? Bico virou bicho, lance virou lanche. Então, colocando o H, eu mudo o fonema, eu mudo o som da palavra. Eu não leio o H, eu não consigo perceber ele na leitura, mas ele muda o som da palavra e muda o sentido, tá? Aqui, na página seguinte, era para sublinhar os dígrafos, então os encontros de 2 letras que têm um único som. Na próxima, circular somente as palavras em que o grupo de letras destacado é dígrafo, né? Por exemplo, por que água não é dígrafo? Porque quando eu leio a palavra água, eu leio a letra G, a letra U e a letra A. Água. Aparece o U na minha leitura, tá? Febre, aparece o R, né? Bre. Eu tô ouvindo o som do R. Então, não são dígrafos quando eles aparecem, tá bom? Aí, que palavras sobraram? Explique por que nelas o grupo de letras não é dígrafo. Então, são palavras que eu encontro o som de todas as letras na hora de ler elas. Na 6, entre as palavras abaixo, escolha as que completam adequadamente o texto a seguir. Então, tinha lá essas, trilhões, terra, chance, mil e algumas. Só servem palavras com dígrafos, hein? A dica lá do lado. Então, ficou lá trilhões, terra, chance e essas, né? Para completar. Na continuação, né? A gente tinha lá a ortografia. Como dividir a sílaba das palavras com dígrafo, né? Aí nós colocamos lá na letra A quais as palavras que apresentam dígrafo no texto. Irritada, que, disse, berrou, vizinhança, arrependeu, mangueira, pudesse, minha e orelha. Aí era para dividir as sílabas dessas palavras. Percebam que os dígrafos, alguns deles ficam juntos e outros se separam, né? Então, irritada, o RR jamais fica junto. Disse, 2 S, não pode ficar junto. Eu pulei o quê? Que é uma palavra monossílaba, é de uma única sílaba, né? Berrou, 2 R's não ficam juntos. Vizinhança, o NH permanece junto na mesma sílaba, né? Olha lá, o que de novo? Arrependeu, 2 R's nunca juntos na mesma sílaba. Mangueira, o G e o U juntos. Pudesse, 2 S's, nunca na mesma sílaba. Minha, NH, juntos. Orelha, LH, juntos. Então, quais dígrafos se separam quando você dividiu as palavras em sílabas? Sempre os 2 R's e os 2 S's. Eles nunca estão juntos na mesma sílaba. E quais dígrafos não se separam? O QU, NH, LH. Na 2, vocês dividiriam essas palavras em sílabas, que estão lá no quadro. Lembrando da mesma regra lá de cima. Alguns se separam, alguns não, né? Então, açougue, chocalho, máquina, cresça, excelente, piscina. Então, a gente percebe que os dígrafos que se separam são SC, XC e SC cedilha, e os que não se separam, GU, CH, LH e QU, tá? Aí, na 3, vocês tinham que escrever uma regra para essa divisão. Então, quais se separam e quais não se separam. Era só fazer um resumo dessas duas de cima. Na 4, era para ler o início do conto, porque o sol e a lua foram morar no céu. Aí na letra A, você imaginar, por que tem esse título? Por que o sol e a lua foram morar no céu? É só pensar e responder oralmente. No texto, algumas linhas terminam com hífen, tracinho, né? Que vocês costumam chamar de tracinho. Por
quê? Por que que uma linha termina com tracinho? Por exemplo, aqui, ó, res, tracinho, pondeu. O que quer dizer isso? É porque as palavras não couberam inteiras na linha. Então, quando elas não cabem, a gente tem que usar o hífen para terminar as sílabas na linha de baixo. E tem que fazer a separação silábica corretamente. Não pode, por exemplo, separar a vogal da consoante e quebrar a sílaba no meio, para poder colocar o resto da palavra embaixo. Se as palavras destacadas no texto estivessem em final de linha, quais as possibilidades de divisão de cada uma delas? Então, por exemplo, a palavra terra teria que ser terra, porque o R não pode ficar junto. E por que só tem essa forma de dividir? Porque só tem 2 sílabas. Desinteressante pode ser desinteressante. Pode ser desinteresse, desculpa, não desinteressante. Desinteresse ou desinteresse. Também poderia ser desinteresse. Então, várias formas de separar. Assim como as outras, tá? Então, não pode quebrar a sílaba no meio para poder pôr o tracinho. A sílaba tem que ir inteira. Na número 5, era para copiar a palavra intrusa de cada grupo. Por exemplo, charmosa, exato, pintacilgo e Júlio. Qual é a palavra que não tem dígrafo? A única que não tem dígrafo era a palavra exato, porque todas as letras aparecem na leitura. Não existe nenhuma parte da palavra que 2 letras se juntam com um único som, tá? Aqui, pequenas, seguinte, vizinhança e derrubar. A palavra intrusa era derrubar, porque é a única que apresenta um dígrafo que pode ser separado, né? Então, derrubar tem os 2 R's. Eu posso separar o dígrafo, as 2 letras do dígrafo. As outras eu não posso separar. E aqui, não confunda com H ou sem. Então, no caso, né, hortaliça, eu coloco o H. Ervas não começa com H. Úmido também não, fica em branco. E a harmonia inicia com H.